Estado de Direito. Como que a gente pode traçar um pilar do Estado de Direito? Né? Que no Brasil se chama de Estado Democrático de Direito, ou Estado Democrático Constitucional de Direito, né? Sob o olhar da Constituição. Muito bem. A separação de poderes. Veja só, se a gente tivesse somente um poder imperando, né, somente o executivo, sem legislativo e sem um judiciário, três poderes, né, diferentes, né, no país, se a gente tivesse somente um, isso significa tirania, né? Aqui nos Estados Unidos, quando os Estados membros se uniram para formar a Constituição dos Estados Unidos, isso era muito claro, o medo de se conceder um poder muito grande de todas as colônias a somente um poder. Então a separação de poderes, subdividir ele em três poderes, você fragmenta o poder, porque um poder uno, ele flerta com esse poder de forma a ser facilmente corrompido e se tornar um tirano. Então, a separação é um dos grandes pilares. O que se vê no Brasil, muitas pessoas acabam pensando, olha, o Brasil não tem jeito, ele precisa de um movimento mais revolucionário, precisamos pegar e prender, acabar com isso de uma vez. Veja só, a gente tem um poder, por exemplo, no caso do poder legislativo, com plenos poderes para poder depor membros do judiciário e etc., caso necessário. Por que não faz? Então, às vezes, veja só, a pressão muito forte para que um poder se arvore do outro e faça atribuições, ou seja, tire um membro, por exemplo, de um poder judiciário, entregando esse poder para, por exemplo, um presidente da República. Isso não é admissível, entende? Então a pressão precisa ser pelas vias democráticas. Mas por que isso? Pelas vias legais. Por que isso? Porque se a gente respeita as leis, a gente está respeitando as regras do jogo. Se a gente rasgar as regras do jogo, se a gente inutilizar as regras do jogo, do lado de lá a gente tem somente a barbárie. Então, pessoal, é com muito entusiasmo que eu estou aqui compartilhando com vocês algumas ideias sobre Estado de Direito, e eu procuro passar como o americano ele entende a parte política e jurídica nos Estados Unidos, porque é um país que, queira ou não, é referência ao mundo ocidental e inclusive oriental como um país livre, né? E essa liberdade não é irrestrita também. Também vou falar isso, que as novas tecnologias, os novos tempos têm ameaçado o Estado de Direito. O Estado de Direito não é nenhuma conquista. Conquistamos e acabou. O Estado de Direito é uma busca contínua pelo respeito às regras, né? Muitas das pessoas falam, olha, é muito difícil, por exemplo, advogar no Brasil e etc. Isso está tudo vendido. Ela é uma luta, né? A própria advocacia ela é uma luta. Você compra o problema, né, de um cliente seu e você vai fazer a defesa daquilo. Não existe jogo ganho. Democracia não é uma conquista. Quem pensa dessa forma está completamente equivocado. Então, as regras do jogo elas precisam ser respeitadas e trabalhar pelo seu respeito. Conscientizar as pessoas sobre a importância, né, por exemplo, da separação de poderes. Essa discussão, por que essa discussão foi muito vívida aqui nos Estados Unidos, quando da formação da Constituição do país, etc. Porque o Estado, os Estados americanos, quando eles romperam, né, com a Inglaterra, eles perceberam que foi uma ruptura muito, muito dura. E essa ruptura acabou
deixando os americanos mais cautelosos com a intervenção do Estado. Então, até hoje, isso é muito forte. Até onde o Estado pode ir, né? No Brasil, perceba, culturalmente, o Estado precisa fazer isso, o Estado precisa fazer aquilo. Aqui não, opa, Estado, você precisa ficar do lado de lá. Então, de uma forma mais leve, nós vamos conversar sobre isso, né? De como funciona essa questão de limitação do Estado. Você vai perceber que muitas das vezes você mesmo já disse isso. Isso precisa proibir, isso precisa fazer aquilo. Então tem que se ter muito cuidado quando se empodera instituições públicas. Tem que tomar muito cuidado até onde o Estado pode ir, né? Tive até conversas com pessoas aqui que às vezes alguns restaurantes aqui não têm uma asepsia adequada, tal. O mercado pode também tratar dessa situação, como ocorre aqui em alguns estados, das pessoas de forma privada entenderem que aquele não é um restaurante que tem muita asepsia e não vão mais, né? Ou acabam não entregando essa estrutura de poder ao Estado. Eu entendo que às vezes se torna difícil para as pessoas no Brasil, por exemplo, entenderem como isso se dá na prática, né? Como é que se dá essa limitação, até onde o Estado pode ir, por exemplo, nos Estados Unidos. E por que no Brasil há esse paternalismo? O Estado precisa prover, o Estado precisa fazer isso se torna muito custoso e a estrutura de poder ela acaba crescendo do país. E isso é um problema. Pelo menos é como os americanos percebem esse avanço do Estado. Então, no próximo vídeo, vamos continuar tratando de pequenas pílulas sobre como é o Estado de Direito nos Estados Unidos, como esses valores, esses princípios são importantes para quem aspira liberdade, Estado de Direito, Estado democrático, constitucional do direito, como queiram.